Isso aí, galera. Vamos começar a revisão de matemática. Parte de plano cartesiano. Primeiro, só marcação de pontos. Embaixo, o plano cartesiano são, na verdade, duas retas que se cruzam, né? Como já falamos em sala, retas graduadas, onde há a marcação de números nelas, positivos, negativos, tanto na horizontal quanto na vertical. No eixo horizontal, à direita ficam números positivos, à esquerda, números negativos. Eixo vertical é o comportamento parecido, acima números que são positivos e abaixo números negativos. Todos os pontos que nós marcamos no plano cartesiano são chamados de pares ordenados. Representação, como vê ali em cima, né? Dois números entre parênteses separados por uma vírgula. O primeiro dos valores de cada um desses pares ordenados é marcado no eixo horizontal, o segundo no eixo vertical. Por exemplo, né, o número 2 e o número 4 são dois valores pertencentes ao eixo horizontal. São os primeiros números dos pares ordenados. Logo em seguida, o 1, o 3 e o 5 são valores que nós encontramos no segundo número de cada par ordenado. No primeiro par ordenado, o segundo número é 1, no segundo par ordenado, o segundo número é o 3, no terceiro é o número 5. Logo, ligando esses valores, né, como por exemplo o 2 e o 1, fazendo a ligação deles, o 2 e o 3 ligando, o 2 e o 5 ligando, quando encontrar essas retinhas pontilhadas, o cruzamento delas dá o ponto que nós estávamos procurando. Outro item importante também é o valor da função no ponto, que, como nós falamos aquela vez, consiste simplesmente em tirar o x da função e colocar um número no lugar. Né? Geralmente, o número vai ser passado para vocês, para que vocês coloquem no lugar do x e só realizem os cálculos. Né? Como, por exemplo, nessa função, 3x mais 2. O primeiro exemplo, tirar o x e colocar um número 1 no lugar dele. E nesse momento criamos uma pequena expressão numérica, onde consegue-se observar ali, por exemplo, 3 vezes o 1 mais o 2, que segue uma ordem de resolução, primeiro multiplicação, por último adição. Fazendo 3 vezes 1, 3, mais o 2, resulta no 5. O mesmo acontece também com o 2, se trocar o 2 no lugar do x, continua do mesmo jeito. Ficaria com a ideia de 3 vezes 2, que daria 6, mais o 2, o 8. E com o 3, do mesmo jeito. Esse valor também é aquele valor que cria, na verdade, pares ordenados. Né? Colocando o 1 no lugar do x, por exemplo, e achando a resposta 5, nós criamos um par ordenado, onde o x vale 1 e o y vale 5. O gráfico da função gira em torno, primeiro, da criação de pares ordenados. Né? Nós usamos aquele cálculo anterior para criar os pares ordenados que tem lá em cima, colocando, por exemplo, o número 1 no lugar do x, fazendo o cálculo, chegamos ao 5, colocando o número 2 no lugar do x, chegamos ao valor 8, colocando o número 3, chegamos ao valor 11. Esses pares ordenados são derivados da função 3x mais 2. Colocando esses pares ordenados no plano cartesiano, nós criamos pontos alinhados. Esses pontos alinhados cruzariam uma reta, que seria o gráfico da função do primeiro grau. Aqui tem a parte mais técnica, digamos assim, da função do primeiro grau, né? Onde a gente pode ver dois tipos de comportamento para esse tipo de função, que é o comportamento onde nós temos uma ideia de uma reta crescente e uma reta decrescente. Essa classificação, na verdade, se dá devido ao valor que acompanha o x. É o número que fica na frente do x, que é chamado de coeficiente angular. Se ele for positivo, nós temos a inclinação, como no exemplo do lado esquerdo, e se for negativo, como no exemplo do lado direito. Aqui vem também o esquema da função do segundo grau, que vai envolver também o valor da função no ponto, que consiste na mesma ideia da função do primeiro grau, né? Arrancar o x, colocar um número no lugar e realizar as contas. Como exemplo ali, nós vamos usar o número menos 1 na função x ao quadrado menos 4x mais 3. Ali embaixo, trocando esse menos 1 no lugar do x, nós criamos uma outra expressão numérica, que dá para observar ali, abaixo da seta vermelha, né? Menos 1 elevado a 2, menos 4 vezes menos 1, mais 3. Nessa etapa, prioridade de resolução primeiro é fazer a potência, que é o menos 1 elevado a 2, né? Que sempre vai dar positivo, no caso do sinal negativo ficar dentro dos parênteses. Na segunda etapa, menos 4 vezes menos 1, com a regra de sinal da multiplicação, que vem com aquela ideia de sinais iguais é positivo, diferentes é negativo, né? E o mais 3 só repetiria.
Na sequência, pode ser somado tudo de uma vez só. 1 mais 4, mais 3, resultaria no 8. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, estamos à disposição.